Salve, família palmeirense! A semana começou a todo vapor e você sabe como é o mercado da bola nesse período. Muita movimentação, rumores e, claro, oportunidades que podem mudar a cara do Verdão para a temporada. E olha, o Palmeiras não ficou parado, viu? Já surgiram dois nomes que estão sendo monitorados de perto pelo clube. E eu vou trazer tudo detalhado para vocês, sem deixar passar nada. Além disso, a situação de Paulinho continua a ser um ponto de atenção, especialmente depois das últimas atualizações sobre sua recuperação. A expectativa é grande para que ele volte 100% em 2026, pronto para mostrar todo o talento que a torcida tanto conhece e admira. E claro, não podemos deixar de falar sobre Vitor Roque, que segue adaptado ao clube, consolidado e com todas as chances de brilhar na próxima Copa do Mundo, mantendo o Palmeiras como o palco principal da sua evolução. Falando em movimentações, temos também a história do Luiz Guilherme. O jovem que passou pelo Palmeiras e hoje atua no West Ham teve seu nome ligado ao Vasco para 2026, com a equipe carioca chegando a fazer contatos para entender a situação. É uma negociação que chama a atenção, principalmente porque o Sporting de Portugal estava bem avançado com o atleta. Será que ele realmente vai optar pelo futebol brasileiro em vez de seguir na Europa? Difícil. Mas o Palmeiras acompanha cada passo de perto, principalmente pelo potencial de receber uma porcentagem em uma futura venda. E claro, os torcedores palmeirenses sempre ficam na expectativa de ver nomes conhecidos retornando, mesmo que a posição original do jogador possa ser um desafio no futebol moderno. Luiz Guilherme, por exemplo, sempre se destacou mais pelo meio-campo, mas atualmente, como muitos atletas, acaba sendo deslocado para a ponta direita. É um dilema do futebol moderno. Velocidade, marcação, deslocamento, funções táticas que muitas vezes limitam o brilho de jogadores que preferem atuar centralizados, com liberdade de criação. Ainda assim, é inegável que ele tem categoria, visão de jogo e um arremate potente de fora da área, características que fariam qualquer técnico pensar duas vezes antes de deslocá-lo. A tendência é que ele acabe mesmo indo para outro clube no exterior, mas não deixando de ser um ponto de interesse para os olhares atentos do Palmeiras. Enquanto isso, Vitor Roque segue consolidado no Verdão. Independentemente do que surgir nesta janela de transferências, o clube não tem interesse em negociá-lo. Ele se adaptou rapidamente e o desempenho vem chamando atenção. Com isso, suas chances de disputar a próxima Copa do Mundo se mantêm altas, principalmente considerando que, se ele fosse sair para outro clube europeu, como o Chelsea, haveria uma questão de tempo. Adaptação, titularidade, entendimento do esquema da equipe e minutos em campo. Tudo isso influenciando diretamente na possibilidade de Ancelotti observá-lo para uma convocação final. Com o Palmeiras, Roque é titular absoluto e tem ritmo de jogo, o que aumenta ainda mais sua segurança e confiança para o futuro. Qualquer proposta que surgir nesta janela será, muito provavelmente, rechaçada pelo Verdão e pelo próprio jogador, que tem como objetivo seguir crescendo no clube e conquistar ainda mais espaço, mirando sua convocação. E, claro, o desenvolvimento para brilhar na Copa. Além disso, surgiram dois nomes argentinos que despertam interesse do Palmeiras para a posição de volante. Guido Rodrigues, de 31 anos, atualmente no West Ham, e Nicolás Domingues, de 27 anos, que joga no Nottingham Forest. Ambos têm ligação com o mesmo grupo de agentes. E o Verdão iniciou conversas para entender as possibilidades de negociação. Guido
com contrato até o meio do próximo ano, representa uma negociação mais simples e direta, enquanto Domingues, que tem vínculo até junho de 2028, configura um cenário mais complexo, exigindo investimento maior e estratégia mais detalhada. Ainda assim, são dois nomes de qualidade que podem trazer reforço imediato ao meio-campo palmeirense e ajudar a compor a equipe titular ou como alternativas de rotação para a temporada intensa que se aproxima. E não podemos esquecer do calendário que se aproxima para o Palmeiras em 2026. A Copinha, campeonato que revela grandes talentos, já começa no início de janeiro, com estreia marcada para o dia 5. Poucos dias depois, dia 10, o time profissional entra em campo pelo Campeonato Paulista, mostrando que o Verdão não vai dar trégua e pretende começar o ano competitivo desde cedo. Já no final de janeiro, teremos a estreia no Campeonato Brasileiro, dando sequência a uma programação intensa que promete envolver todos os torcedores. E claro, enquanto o clube se prepara para essas competições, a torcida segue ligada em cada movimento, cada negociação e cada possível reforço que possa chegar para fortalecer o elenco. No meio disso tudo, a situação de Paulinho continua sendo acompanhada de perto. Os 2 primeiros episódios do documentário Acesso Total deixam claro que o jogador tinha expectativa de voltar ainda em 2025, mas a fratura complicada exigiu cautela. Lesão consolidada dentro do osso, com fissuras, obrigou o Departamento de Saúde e Performance do Palmeiras a recomendar paciência. Paulinho, naturalmente ansioso para retornar, precisou adiar o retorno, garantindo que, quando voltar, volte totalmente recuperado, sem risco de novas complicações e com condições plenas para render ao máximo. Essa abordagem cuidadosa reforça a prioridade do clube em preservar a carreira e saúde do atleta, pensando não só nos próximos jogos, mas também em sua presença em competições internacionais e na continuidade de seu desenvolvimento técnico e físico. Enquanto o Palmeiras trabalha dentro de campo, também podemos observar as movimentações no futebol brasileiro como um todo. O Santos anunciou a modernização do CT Rei Pelé, incluindo um gramado sintético homologado pela FIFA, semelhante ao utilizado no Allianz Parque. Um investimento que promete modernizar a infraestrutura do clube e oferecer melhores condições de treinamento, especialmente para jogadores acostumados a campos sintéticos. E claro, isso gera questionamentos sobre a participação de atletas de destaque, como Neymar, nos treinos e como essa adaptação pode impactar o desempenho do elenco. O futebol segue em ritmo acelerado, com clubes se movimentando, jovens talentos buscando espaço e veteranos consolidando posições. No Palmeiras, essa combinação de planejamento, cuidado com os jogadores, monitoramento do mercado e atenção ao calendário competitivo mostra a seriedade do clube em buscar resultados consistentes, reforçando seu elenco e mantendo o Verdão entre os protagonistas do futebol nacional e internacional. E assim, seguimos acompanhando cada detalhe, cada notícia e cada possibilidade que surge, sempre conectados com o torcedor que não perde nenhum lance e esperando grandes momentos em 2026. Seguindo nossa análise do Palmeiras e das movimentações para 2026, não podemos deixar de observar o cenário estratégico que o clube vem traçando, pensando não apenas na temporada imediata, mas também no médio e longo prazo. Cada negociação, cada monitoramento de atletas no mercado internacional tem um propósito claro: fortalecer o elenco sem perder a identidade de um time que preza por talentos de qualidade e potencial de crescimento.
E falando em talentos, a situação de Vitor Roque se mostra cada vez mais sólida. O atacante segue adaptado, confiante e em ótima fase física. E isso é fundamental para que ele continue sendo observado para a seleção. O Palmeiras, ao manter seu jovem atleta, não apenas protege o investimento feito, mas também garante que ele possa desenvolver seu futebol em um ambiente onde se sente à vontade, com oportunidades de atuar em posição de destaque e sob a orientação de uma equipe que acredita no seu potencial. Essa postura do clube, que prioriza a continuidade do jogador, se torna ainda mais importante em anos de Copa do Mundo, quando a adaptação rápida a novas equipes e esquemas táticos pode influenciar diretamente na convocação. Enquanto Vitor Roque se consolida, o Palmeiras também acompanha de perto o futuro de outros atletas que já fizeram parte de sua história. Luiz Guilherme, por exemplo, apesar do interesse do Vasco, continua sendo monitorado por clubes europeus. O Palmeiras sabe que, em caso de futuras transferências, a porcentagem de mais-valia pode representar um retorno financeiro relevante, mas também se mostra atento para possíveis oportunidades de repatriar jogadores que tenham histórico de sucesso no clube. É o famoso equilíbrio entre gestão esportiva e financeira, uma característica que vem sendo aprimorada ao longo dos últimos anos e que coloca o Verdão em posição de destaque no futebol brasileiro. A discussão sobre posições, função em campo e adaptação ao futebol moderno, como acontece com atletas que são deslocados para pontas ou funções defensivas, também entra nesse planejamento. O clube entende que cada decisão tática deve valorizar o talento natural do jogador, preservando características individuais e garantindo que cada peça do elenco possa contribuir da melhor forma possível. No meio-campo, o interesse por Guido Rodrigues e Nicolás Domingues revela uma estratégia clara: reforçar a linha de volantes com atletas experientes, que conheçam o futebol europeu e tragam qualidade técnica aliada à visão de jogo. Guido, com contrato curto no West Ham, apresenta uma negociação mais direta, com menor risco e impacto financeiro controlado. Domingues, por outro lado, é uma negociação mais ambiciosa, exigindo planejamento detalhado e investimento maior, mas com potencial para acrescentar muito ao time. A presença de dois nomes argentinos com ligação ao mesmo grupo de agentes facilita a articulação de uma estratégia conjunta, permitindo ao Palmeiras avaliar possibilidades e escolher o que melhor se encaixa ao perfil do elenco. Essa movimentação evidencia que o clube não busca apenas nomes de peso, mas sim jogadores que possam agregar valor imediato e sustentável, com atenção a características táticas, versatilidade e capacidade de adaptação ao estilo de jogo que o time pretende adotar. Enquanto o mercado de transferências movimenta o futebol, a preparação interna do elenco também recebe atenção especial. Paulinho, como citado anteriormente, se mantém como um caso de cuidado estratégico. A fratura complexa exigiu paciência e a decisão de adiar seu retorno, garantindo que ele esteja 100% recuperado antes de voltar a campo, demonstra a responsabilidade do departamento médico do Palmeiras. O objetivo não é apenas a volta imediata, mas sim assegurar que, quando o atleta entrar em campo, ele possa desempenhar seu melhor futebol, sem risco de agravar a lesão ou comprometer sua performance. Essa abordagem evidencia o comprometimento do clube com a saúde de seus jogadores, o que, consequentemente, garante maior consistência ao elenco e reduz riscos de desfalques importantes durante a temporada. Falando em infraestrutura, a modernização do CT Rei Pelé, pelo Santos,
Com gramado sintético homologado pela FIFA, também nos dá pistas de como o futebol brasileiro vem evoluindo. Campos sintéticos de alta qualidade garantem treinos mais intensos, melhores condições de preparação e maior segurança para os atletas. É uma tendência que outros clubes, inclusive o Palmeiras, acompanham de perto, avaliando como melhorias na infraestrutura podem impactar diretamente na performance do elenco. Para atletas acostumados a campos específicos, a adaptação se torna mais natural e o planejamento de treinos pode ser mais eficiente, considerando diferentes superfícies e exigências físicas ao longo do ano. Além do ambiente interno, o calendário competitivo se mostra desafiador e animador para os torcedores. Com a estreia na Copinha já no início de janeiro, a promessa é de observar os futuros talentos do clube em ação, conhecendo nomes que podem, em alguns anos, compor o time profissional. Poucos dias depois, o Campeonato Paulista inicia, trazendo confrontos que servirão de teste para ajustes táticos e entrosamento da equipe titular. Já o Campeonato Brasileiro, com estreia no final de janeiro, exigirá que o Verdão mantenha consistência, controle de elenco e planejamento estratégico para se manter competitivo em todas as frentes. Cada competição tem sua importância e a gestão do clube precisa equilibrar intensidade de jogos, recuperação física e estratégia de rotatividade de atletas, garantindo performance máxima e minimizando riscos de lesões. Enquanto isso, o futebol europeu também segue influenciando as decisões do Palmeiras. Jogadores que atuam em ligas internacionais, como Guido Rodrigues e Nicolás Domingues, representam não apenas reforço técnico, mas também uma referência de experiência, aprendizado tático e mentalidade competitiva. A integração desses atletas ao elenco brasileiro exige atenção, adaptação e, muitas vezes, uma curva de aprendizado, mas os resultados tendem a refletir diretamente em campo, elevando o nível de competitividade do time. A busca por um meio-campo sólido, versátil e experiente mostra que o Verdão pensa além do imediato, projetando estrutura para temporadas futuras e mantendo a equipe em patamar de destaque nacional e internacional. E não podemos deixar de mencionar a importância do acompanhamento de jovens promessas e atletas em fase final de recuperação, como Paulinho. Cada detalhe, cada evolução em campo e nos treinos é observado de perto, garantindo que o retorno seja gradual, seguro e com impacto positivo no desempenho coletivo. O planejamento do Palmeiras mostra que, em paralelo ao monitoramento do mercado, o clube também investe em desenvolvimento interno, garantindo que cada jogador possa atingir seu potencial máximo dentro de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho cada vez mais forte começa a ganhar corpo e movimenta o noticiário esportivo. Pessoas próximas à diretoria do Palmeiras dão conta de que a presidente Leila Pereira teria finalmente batido o martelo em uma negociação de impacto, atendendo a um antigo desejo do técnico Abel Ferreira. O nome da vez seria Gerson. Atualmente no Zenit, em uma transação que pode girar em torno de 117 milhões. Valor que colocaria a operação entre as maiores da história recente do clube. A especulação ganhou força após sinais claros de que Abel busca um meio-campo mais robusto, técnico e com liderança imediata. Internamente, avalia-se que o elenco precisa de uma peça capaz de mudar o ritmo do jogo, assumir protagonismo e elevar o nível competitivo em torneios de peso.
Gerson, com passagem marcante pelo futebol brasileiro e experiência internacional, encaixaria perfeitamente nesse perfil traçado pela comissão técnica. Embora oficialmente o Palmeiras mantenha o discurso de cautela e silêncio, fontes indicam que Leila estaria disposta a fazer um investimento considerado fora do padrão alviverde, desde que enxergue retorno esportivo e valorização da marca. A presidente já demonstrou em outras ocasiões que não teme cifras elevadas quando acredita no projeto. E a suposta liberação para avançar nas tratativas reforça essa imagem de comando firme e decisões calculadas. Do lado do jogador, o rumor aponta para uma abertura em retornar ao futebol brasileiro, especialmente para um clube estruturado, competitivo e com ambições continentais. O fator Abel Ferreira pesaria bastante, já que o treinador português teria feito contato direto, apresentando o papel central que Gerson desempenharia no time. Enquanto nada é anunciado oficialmente, a torcida se divide entre empolgação e cautela. O possível acordo mexe com expectativas, gera debates e aumenta a pressão por uma definição. Se confirmada, a contratação simbolizaria não apenas um reforço de peso, mas também uma mensagem clara ao mercado. O Palmeiras estaria disposto a ir além para seguir no topo? Por ora, tudo permanece no campo das especulações. Mas o rumor segue crescendo e promete novos capítulos. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!